de oclusão percutânea de shunts intracardíacos, FOP e CIA. Não tenho nenhum conflito de interesse. Para a gente começar, só lembrar rapidamente aqui a embriologia do septo, que ocorre mais ou menos entre a quarta e a oitava semana. Tá dando para ver a seta aí, pessoal? Eu movimentando a seta? Dá sim. Tá, pronto. Então, o coração ele começa com uma cavidade única e depois começa a septação dele. Na septação se forma inicialmente um coxinha endocárdico. Oi. Rapidinho. Se você for embaixo na sua apresentação aqui, ele muda o tipo de seta. Aqui embaixo, como se fosse a caneta do lado esquerdo. Isso. Aperta aí. Ah, ele não. Não faz, não. Porque ele dá como se fosse um endpointzinho. Tá bom. Não, eu acho que não vai, não. Desculpa. Fechar aqui. Laser cola. Tá dando? Não. Não. Acho que não, Adriano. Beleza, desculpa aí. Tranquilo. Bom, então, começa com o desenvolvimento do coxinha endocárdico. Vocês estão vendo que está escrevendo alguma coisa embaixo? Em inglês. Não. Tá traduzindo alguma coisa aí. Não, peraí. Resolve. Ok, então começa com a formação do coxinha endocárdico, que é a grande sustentação, a grande tecido de sustentação do coração. Com o tempo, começa a desenvolver um septo que vem da parte caudal, da parte cranial para a parte caudal, que é o septo primo. E aqui tem um óstium primo. Com o tempo no desenvolvimento, esse septo cresce, alcança esse coxinha endocárdico, que é a divisão aí das válvulas atrioventriculares. Como precisa ter um shunt do lado direito para o lado esquerdo, depois de feito esse septo primo, ele tem uma septação na parte superior, que é chamado de óstium secundo, que tem o ósteo primo que foi fechado pelo septum primo. Então aqui tem o ósteo secundo. Com o decorrer da gestação, começa a aparecer do lado do átrio direito um outro septo secundo, que fica próximo do septo primo. Na circulação fetal, isso daqui é necessário, porque os pulmões não funcionam. E a oxigenação do feto ocorre via átrio direito, via sangue que vai do átrio direito por esse orifício para o átrio esquerdo, pelo forame oval, para o átrio esquerdo através das veias umbilicais, das artérias umbilicais. Com o tempo, na época do nascimento, esse septo, depois que a pessoa nasce, que a criança nasce, aumenta na hora que a gente respira, aumenta a pressão no lado esquerdo e o septo primo no septo segundo. Com o tempo, há uma fusão dos dois septos e aí não tem mais orifício. Em 25% dos casos, esse orifício permanece, é um orifício que fica sendo um orifício virtual na maioria das vezes. Então, em alguns casos, em 25% dos casos, acontece o fechamento, mas não a fusão, então fica o forame oval patente. Em outros, a alteração pode ser no seio venoso, quer dizer, na parte superior do septo secundo, pode ser no meio dele, na fossa oval, o septo secundo não desce completamente, então ele não oclui o orifício secundo, e aí forma-se a tipo ósteo secundo. Ou, se é aquela fusão inicial do ósteo primo, do septum primo, não descer completamente até o coxinha endocárdico, não forma o septum primo, não se completa e o paciente tem uma CA tipo ósteo primo.
Então, a depender da alteração que tem durante a fase embrionária, o paciente pode ter 3 tipos de CIA. Segundo, se o septum secundo não ocluiu completamente, o septum secundo não ocluiu completamente o ósseo secundo. Primo, se o septum primo não desceu e não teve a fusão com o coxinha endocárdico, ou venoso, se tiver uma alteração do septo secundo na parte superior, supra-posterior do septo, e aí tem uma relação com a via cava. A gente vai ver mais adiante. A CIA tipo ósseo secundo responde mais ou menos por 10 a 15% dos defeitos cardíacos congênitos. O mais comum dos defeitos cardíacos congênitos é a estenose aórtica bicuspide em adultos. Então, a CIA ósseo secundo que responde por 75% das CIAs, 75%, mais ou menos 10%, das 7% dos defeitos cardíacos congênitos. Ocorre mais ou menos 1 para cada 1.500 nascimentos. 2 vezes mais em mulher do que em homem. É raro o fechamento espontâneo. Acontece mais em CIAs pequenas, em 4% dos casos. A sobrevida em pacientes com 40, 50 anos é de 5%. Acontece, está presente em síndromes genéticas, que síndromes músculo-esqueléticas, Roth-Oran e Ellis-Ranker-Kreber, está associado aqui com nanismo. E o tratamento até o início dos anos 70 era primariamente um fechamento cirúrgico, seja utilizando um PET, seja utilizando só um ponto na CIA, a depender do que você tivesse de tecido. Além da CIA tipo ósseo secundo, a gente tem as CIAs tipo ósseo primo, que são o quê? A ósseo primo, como eu falei, é um defeito do septo atriventricular, porque o septum primo não se fusiona com o coxinha endocárdico. Então, a gente tem tipicamente essa imagem aqui, que é chamada de pescoço de ganso, quando a gente faz a ventriculografia esquerda, por causa de uma inserção mais baixa da válvula atrioventricular, diminuindo o espaço da via de entrada atrioventricular e aumentando a via de saída. Então, tem esse aspecto chamado de pescoço de ganso na ventriculografia. Além disso, são várias alterações que aí fogem do escopo aqui dessa apresentação, mas tem várias alterações das válvulas atrioventriculares, que podem ser únicas ou não, na maioria das vezes com cleft na mitral, esse rasgão que tem aqui na válvula mitral, e tudo isso daí implica num procedimento cirúrgico de uma complexidade maior na CIA tipo ósseo primo. Na CIA tipo seio venoso, então ela acontece geralmente na parte posterior e superior do septo atriventricular, do septo interatrial, geralmente associada com drenagem anômala de vias pulmonares aí para o átrio direito ou para a via cava superior. Existe um tipo mais incomum, que é um defeito do seio venoso inferior, mais incomum e localizado acima da via cava inferior, e corresponde a 10% das CIAs. Então, no total, aqui é 1% dos defeitos cardíacos congênitos. A CIA, qual é a fisiopatologia da CIA? A severidade do shunt vai depender da complacência dos ventrículos e da resistência vascular pulmonar e sistêmica, e do tamanho do shunt. Então, aquelas CIAs que são grandes, têm pressões iguais nos átrios, e a gravidade do shunt vai depender da complacência ventricular direita. Se o ventrículo direito for mais complacente, tem menos shunt. Se o ventrículo direito for menos complacente, tem mais shunt direito e esquerda. A dilatação das câmaras ocorre devido à sobrecarga volumétrica, porque cria um pequeno circuito de sobrecarga de volume através dos átrios. E através dessa sobrecarga volumétrica é que pode acontecer hipertensão pulmonar, que é o mais importante fator relacionado ao quadro clínico. Isso daí é também mais pacientes mais idosos. As arritmias ocorrem devido ao estiramento das paredes dos átrios, decorrente dessa sobrecarga de volume e de pressão. A idade de início dos sintomas é variável. Nas crianças, quando tem uma CA maior, o quadro clínico que chama mais atenção são infecções respiratórias de repetição. O sintoma mais comum
de intolerância ao esforço, seja na criança ou no adulto. As arritmias mais comuns, como eu já falei, são fibrilação e fluxo atrial, que ocorre devido a esse estiramento dos átrios. É muito mais frequente em pacientes com idade acima de 40 anos. E naqueles que permanecem com arritmia acima de 40 anos, eles também têm um prognóstico pior quando relacionado aos que não apresentam arritmia. A insuficiência ventricular direita geralmente está associada à regurgitação tricúspide e coexiste com a hipertensão pulmonar. Principalmente acontece também em pacientes acima de 40 anos. A cianose é incomum devido à hipertensão arterial avançada, ou a gente tem que pensar em CIA tipo C venoso de veia cava inferior, que aí o sangue do lado da parte inferior do corpo ele flui diretamente para o lado esquerdo através da válvula de Eustáquio. O tratamento percutâneo ele é indicado quando as bordas, isso daí a gente vai ver mais adiante quando eu estiver falando do eco, mas geralmente quando as bordas forem maiores do que 5 milímetros. A gente costuma dizer que as bordas acima de 5 milímetros elas são suficientes, entre 3 e 5 elas são deficientes e abaixo de 3 são insuficientes. Então, as bordas são importantes porque é onde a prótese vai se sustentar. A prótese ela faz um sanduíche do septo. Eu vou depois mostrar aqui com uma prótese aqui. Então, se as bordas forem maiores do que 5 milímetros, se estiver associado com embolia paradoxal, se o shunt for maior do que 1,5, se a gente tiver hipertensão pulmonar, que melhore com vasodilatador pulmonar, e às vezes pode ser necessário fazer uma biópsia pulmonar para evidenciar reversibilidade. Além disso, ela pode ser indicada em pacientes assintomáticos que tiverem dilatação de câmaras direitas, CIA entre 5 e 40, sem sinais de fechamento espontâneo, obviamente, que essa de 40 não vai conseguir fechar espontaneamente. Isso porque, principalmente, aí as bordas podem ser menores e a gente tem aqui no Brasil disponível a maior prótese de 40 milímetros. Se o shunt é maior do que 1,5, devem ser fechados, e quando é abaixo de 1,5, não devem ser fechados, exceto se for para prevenir AVC em idade adulta. Nos pacientes sintomáticos, com dilatação de câmaras direitas, com CA entre 5 e 40. Isso é mais ou menos o que está descrito no consenso publicado, consenso americano da American Heart American College, publicado há 2 anos, que mostra que as CAs devem ser fechadas quando causam prejuízo da capacidade funcional, aumento de AD ou VD e com shunt direito e esquerdo suficientemente grande para causar alterações fisiológicas, tipo o shunt acima de 1,5, sem cianose em repouso durante o esforço, o fechamento percutâneo ou cirúrgico para reduzir o volume do ventrículo direito e melhorar a tolerância ao esforço é recomendada desde que a pressão sistólica seja menor do que 50% a pressão sistêmica e a resistência vascular pulmonar menor do que 1/3 da resistência vascular sistêmica. Isso daí é classe de indicação 1. Nos pacientes assintomáticos é classe de indicação 2A, com as mesmas características. Se os pacientes apresentarem shunt esquerdo-direito de 1,5 ou mais, mas com pressão sistólica, que em vez de ser 1/3 da pressão sistêmica, for 50% da pressão sistêmica, e a resistência vascular pulmonar maior do que 1/3 da sistêmica, é classe de indicação 2B, e a gente tem que avaliar a responsabilidade do sistema arterial pulmonar. Ele é contraindicado nos casos em que a gente já tem uma irreversibilidade da resistência da hipertensão arterial pulmonar. De uma forma mais resumida, é isso que está aqui nesse fluxograma. O paciente que tem, então, o shunt, se for direito e esquerdo, isso já pode sugerir que tem uma síndrome de Eisenmenger. Então, a gente tem que fazer medidas hemodinâmicas e, se for o caso, fazer o tratamento para hipertensão pulmonar. Naqueles que têm o shunt esquerdo-direito, tem que fazer uma avaliação hemodinâmica. Se a pressão vascular sistêmica for 1/3 da pressão vascular pulmonar, for 1/3 da sistêmica, e a pressão de artéria pulmonar for maior do que 50% da sistêmica, vai para uma avaliação com os experts, os pneumologistas, e com, às vezes, necessário fazer umas medidas hemodinâmicas para ver se há reversibilidade ou não. Naqueles em que
a resistência vascular pulmonar é menor do que 1/3 da sistêmica e a pressão pulmonar é menor do que 50% da sistêmica, se o shunt for entre 5 e 40, ele deve ser fechado com percutâneo ou cirúrgico, a depender da classe funcional. Nos assintomáticos, ele é classe 2A, nos sintomáticos, é classe 1. Isso é mais evidente porque quanto mais velho a pessoa fica, maior a chance de desenvolver hipertensão arterial pulmonar. Além disso, a gente tem que lembrar que a hipertensão arterial pulmonar é o grande preditor aí dos sintomas. Além disso, foi visto que os pacientes que tratam, se estão na faixa menor do que 40 anos, é o que tem o menor tamanho do ventrículo direito e a melhor resposta num segmento aqui de segundo, terceiro, primeiro dia, primeira semana e terceiro mês pós-fechamento percutâneo. Naqueles pacientes que são mais idosos, acima de 60, a gente vê que é uma diminuição do tamanho do ventrículo direito, mas não tão pronunciada quanto naqueles pacientes mais novos. E isso daí também acontece para a medida de pressão sistólica artéria pulmonar. A resposta é muito melhor naqueles pacientes mais novos. Então, quanto mais cedo a gente consegue tratar, melhor a gente vai trazendo mais benefício para o paciente. Como é que é feita a oclusão percutânea? A gente precisa de uma avaliação principalmente de ecocardiografia transesofágica. Aqui quem sabe mais disso daqui são exatamente os colegas que fazem ecocardiograma aí, Adriano, Alexandre, Diogo, Saulo e todos os colegas, Rafa, por aí vai. Tem que ser avaliado nas seguintes janelas, né? 4 câmaras que avalia as bordas anteroinferior e superior, o eixo curto, borda anterosuperior e posterior, o bicaval, a posterior superior e a posterior inferior. Tem que fazer também uma varredura em várias angulações, que às vezes uma borda pode ser pequena numa determinada angulação e quando se procura em outra é uma borda um pouco maior. Então a gente tem que fazer, o ecocardiografista tem que fazer várias angulações para ver o melhor tamanho da borda. O eco é de importância fundamental. Isso daí Cristiano comentou na aula passada falando de TAV, e para isso daí é para qualquer cardiopatia estrutural. Por quê? Ele vai determinar o tipo de CA, se é roxo secundo, primo, tipo nervoso, se tem foco associado ou não, se tem drenagem anômala de veias pulmonares ou não, o diâmetro da CA, maior e menor diâmetro e a área, a forma, se redonda, ovalada, irregular, se tem múltiplas fenestrações ou não, a localização no septo. Aqui os ecos cardiografistas podem dar uma informação melhor, mas o que eu vi aqui nos próprios CIAs que tem uma localização posterior-superior, o eco transtorácico pode ser mais difícil de visualizar, então aí o transesofágico é fundamental para isso. Determinar se o shunt é de esquerdo-direito, direito-esquerdo ou bidirecional. Determinar se tem aneurisma de septo atrial, a variação do tamanho da CA durante o ciclo cardíaco, se tem válvula de Eustáquio e rede de Chiari. Isso daí é importante, a gente vai ver mais adiante aqui a importância da válvula de Eustáquio e rede de Chiari, mas elas não atrapalham o procedimento, mas se tiver uma válvula de Eustáquio muito grande, muito espessa, às vezes é necessário algumas técnicas para tentar passar por ela e aí utilizar uma prótese mais rígida. E, mais uma vez, determina as bordas entre o septo e as estruturas vizinhas, que são via cava superior, válvula órtica, anterosuperior, a via cava inferior, a parede posterior e, principalmente, a via pulmonar superior direita. Isso daqui é importante porque, na hora que coloca a prótese, o eco também é fundamental para determinar se a prótese causou alguma interferência nessas estruturas. Aqui é uma animação mostrando aqui a borda da via cava superior. Aqui está com o diagrama aqui do lado direito. Aqui a borda relacionada com a via cava inferior, a borda relacionada com a válvula atrioventricular, tricúspide do lado direito
mitral do lado esquerdo, a borda relacionada com a aorta e a borda posterior. Além disso, aqui a gente tem umas imagens aqui, foram de uma CIA que a gente fechou lá no São Rafael. Alexandre foi quem estava presente, nos cedeu essas imagens aqui mostrando, só eu acho que chamam isso daqui uma face view, eu não sei qual é a tradução aqui que os ecos usam, mas a gente vê de frente a prótese. Aqui nessa imagem só a imagem tridimensional e aqui a imagem tridimensional e a bidimensional, mostrando aqui a prótese bem posicionada no septo intratrial. Alguns autores chamam, em vez daquelas projeções que eu mencionei anteriormente, a parasternal eixo curto e longo, apical 4 câmaras e subxifoide. É importante, mais uma vez, para ver os diâmetros, maior e menor, é fundamental para ver o diâmetro do balão no stop flow, que é o diâmetro do balão no stop flow. Durante o procedimento, a gente coloca um balão no septo intratrial e insufla o balão até o momento em que o eco, através do Doppler, mostra que parou o fluxo. Essa é a medida que a gente vai ter como parâmetro para escolher o tamanho da prótese adequada. Ou do mesmo tamanho do balão, ou 1 a 2 milímetros além dessa medida do balão. Antes de liberar a prótese... A medida da prótese, você só faz na hora, em loco, ou você tem uma ideia com o tamanho do shunt? Geralmente a gente tem uma ideia porque o eco transesofágico é visto antes, mas o mais seguro é fazer em loco, tanto é que por isso a gente geralmente pede que tragam a grade da prótese, porque eventualmente pode ter alguma modificação. Tem alguns serviços que não usam o ecocardiograma, só faz a medida através de injeta um pouco de contraste e faz pela medida que tinha anteriormente. Eu acho que é um procedimento tão seguro que é muito mais sensato a gente utilizar o eco transesofágico ou intracardíaco. E aí a gente faz a medida na hora, porque esse balão, eu não posso insuflar demais, porque se eu insuflar demais, eu posso danificar as estruturas ao redor ou as bordas ao redor, e o eco é fundamental para isso. Vocês ficam com o probe lá do eco, eu vou insuflando o balão, é um balão extremamente flácido, e na hora que para o shunt, você me diz, parou o shunt, faz a medida, a gente aí escolhe a prótese e coloca na hora através da medida do balão. A gente vai ver a prótese, a medida da prótese é a cintura. Na CIA, a medida da prótese é a cintura da prótese. Então, a gente escolhe a medida da cintura. E tem alguns milímetros a mais do lado direito e do lado esquerdo. Nas próteses de CIA, geralmente o lado esquerdo é um pouquinho maior do que o lado direito. Então, é fundamental o eco antes de liberar a prótese para avaliar a estrutura vizinha, por exemplo. Avaliar se não está fechando alguma veia pulmonar, avaliar se não está alterando o funcionamento da válvula mitral, por exemplo, avaliar se está realmente ocluindo o septo, e isso é fundamental para ver se tem shunt residual e depois de liberar. Então, ele é importante para ver se a prótese é adequada e é importante, depois que eu libero a prótese, que eu solto a prótese para ver se está tudo fechado realmente. Além disso, deve ser feito um ecocardiograma transtorácico antes da alta e aí fica a critério de cada colega que estiver acompanhando, mas é preconizado 3 ou 6 meses, ou 3 e 6 meses após o procedimento, 12 meses depois, anual ou a cada 2 anos. Como eu falei, tem o eco intracardíaco. A gente utiliza o eco intracardíaco. Aqui é um catéter do eco intracardíaco. Isso aqui é Vinícius, quem está manipulando a prótese. Vocês vejam que nessa imagem aqui inferior à direita tem essas 4 letras aqui. A manipulação é feita se posterior ou anterior e se para o lado direito ou lado esquerdo. Essa prótese, esse catéter de eco intracardíaco é levado ou através de uma punção contralateral, então na veia pulmonar esquerda, veia femoral esquerda, ou
com uma segunda punção na veia femoral direita. E aqui a gente tem as duas imagens padrão do eco intracardíaco. Então tem a visão longitudinal, que geralmente é a mais utilizada para o implante da prótese, ou o eixo curto, que é utilizado principalmente para ver aqui a aorta. Então, essa daqui como é feito com o eco intracardíaco, que a gente dá para olhar bem o shunt esquerdo-direito, aqui a medida do balão, na foto B. Aqui eu estou colocando a prótese através do septo intratrial. Aqui eu libero a prótese do lado esquerdo. Aqui eu traciono a prótese e libero do lado direito, mas eu ainda estou conectado ao sistema de liberação. Há uma manobra, que é uma manobra teste, a gente vai para cima e vai para baixo, para ver no septo se a prótese não desloca. Isso daqui no eixo curto, no eixo longo, essas são as visões do eco intracardíaco. O primeiro fechamento percutâneo foi feito há 30 anos, com uma prótese que não existe mais. O primeiro fechamento com prótese tipo Amplax, que é essa prótese aqui, é uma prótese autoexpansível, são dois discos interligados do lado direito e do lado esquerdo, por uma cintura que ela é autocentrada, quer dizer, na hora que a gente libera a prótese, essa cintura que a gente escolhe de acordo com o tamanho do balão, ela se localiza, ela se autocentraliza no septo intratrial, composto de uma liga metálica de níquel e titânio. Já existe há mais de 20 anos, e essa forma se acredita que aumenta a endotelização e reduz o risco de um shunt residual. Entre essa coisa mais escura que é a liga metálica e por dentro dessa malha aqui tem um tecido de Dacron que para reduzir o shunt depois ocorrer a endotelização de toda a prótese. O sucesso é extremamente elevado, felizmente é um procedimento com alto índice de sucesso comparado ao tratamento cirúrgico. Tem menor tempo de hospitalização e um menor percentual de complicações, com uma taxa de sucesso bem semelhante. Aqui a gente tem mais ou menos como é feito o procedimento. Então, primeiro, eu passo pelo septo intratrial. Aqui eu faço uma injeção aqui na veia pulmonar. E nesse caso aqui na veia pulmonar inferior esquerda, eu estou vendo que na hora que eu injeto contraste, eu passo aqui o contraste passa para o lado direito. Aqui eu estou fazendo a medida do stop flow nessa filmagem do lado direito. Eu coloco o balão, vocês vejam que o balão é extremamente flexível. Em um determinado momento ele fica fixo e aí o ecocardiografista faz as medidas. Aqui no lado direito eu estou levando o conjunto da prótese eu estou levando a bainha até o lado esquerdo. Eu deixo a bainha aqui e levo a prótese até o lado esquerdo, libero a prótese. Vou pegar aqui uma prótese para simular para vocês. Mas aqui eu tenho, então, a liberação do lado esquerdo. Aqui eu tenho a liberação do lado direito. Mas eu ainda estou conectado. Essa é a manobra que eu falei que a gente faz. É uma manobra para ver que está fixo a prótese, que está bem localizada, que também não tem o risco de embolização. Isso aqui é o mesmo tempo do ecocardiograma. Depois, eu faço a liberação da prótese. A gente tira e puxa puxa a cabo de liberação, porque isso daí, se ficar, pode ter algum trauma na parede do coração. Deixa eu armar aqui. E aqui é a prótese, não sei se está dando para ver aqui a prótese. O que a gente faz é o seguinte:
ela vai dentro de uma bainha, então na hora eu solto o lado esquerdo, aqui a prótese, depois eu puxo essa bainha, que eu vou puxar a bainha. Quando eu puxo a bainha, essa cintura vai se formando e aqui a cintura se formando e aqui eu tenho as duas próteses, os dois lados colocados. Se vocês olharem, essa é uma prótese de C&A, que tem essa cintura aqui, é uma prótese grande de C&A, tem essa cintura aqui que ela é maior, exatamente aqui, é a que determina o tamanho da prótese. A prótese de forame oval, essa cintura é bem menor. Bom, como qualquer procedimento, não é um procedimento isento de risco, pode ocorrer formação de trombo e isso levar a AVC. Felizmente, isso daí é muito pouco. Menor ocorrência com os devices atuais, principalmente. Por causa disso, se utiliza a dupla antiagregação, que varia de 3 a 6 meses. Tem gente que preconiza por 1 ano ou mais, se ainda tiver shunt residual. Pode ter BAVT, derrame pericárdico, aqui pode acontecer, tromba em ato esquerdo, num percentual baixo. Embolização, mau posicionamento da prótese também baixo, isso pode ser corrigido na hora com a ajuda do eco. Fibrilação pode acontecer em 2,5%, erosão em menos de 1%, isso daí pode acontecer com erosão com fístula da aorta para o átrio direito ou esquerdo ou perfuração da parede livre do átrio, está relacionado principalmente ao maior tamanho da prótese e se a prótese ficar machucando, acontece principalmente no lado da borda aórtica ou antero superior, que geralmente ela é deficiente, mas a depender da maneira que a prótese é implantada, ela pode ficar, se ela não tiver bem posicionada na aorta, ela pode ficar, se ela tiver posicionada desse jeito aqui, ela pode ficar forçando, se isso daqui for a parede aorta, ela pode ficar forçando ou ela fica posicionada assim, na prótese aórtica. Então, se for uma prótese muito grande, esse movimento contínuo pode também causar erosão. Então, ela pode causar erosão. Se ela não tiver bem deitada na aorta, tem uma borda aórtica aqui e aqui do lado tem uma aorta, então ela pode estar ou apertando a aorta ou estar a cada batida do coração batendo na aorta, e esse daí tem o risco de ter erosão no futuro. Daí, mais uma vez, a importância do ecocardiograma. Quando a gente compara o tratamento cirúrgico com percutâneo, a gente vê que o sucesso é extremamente elevado. Em relação ao tempo, o procedimento percutâneo tem um tempo menor tempo também de hospitalização, menor tempo de complicações maiores, num segmento de 1 ano, também com uma taxa de sucesso semelhante. Aqui no estudo comparando, no estudo não randomizado, aqui no registro, comparando, realizado no Canadá, o procedimento cirúrgico transcatéter, em 30 dias, nenhuma diferença de mortalidade. Em 1 ano, os procedimentos cirúrgicos teve um pouquinho mais de mortalidade, uma significância aqui marginal. No final de 5 anos, foi exatamente igual. A gente teve aqui um caso de término no procedimento cirúrgico. Isso daqui, principalmente, aconteceu, se acredita, que seja porque a casuística avaliou desde o início, do final dos anos 80 até agora. Nesse período aqui, inicial, as próteses que eram utilizadas tinham mais complicações e a curva de experiência era menor do que é atualmente. A sobrevida a longo prazo é semelhante. Então, o tratamento cirúrgico hoje, nos casos de C&A, é reservado para casos sem indicação para tratamento percutâneo. Quais são eles? C&A não ósseo-secundo, então C&A tipo ósseo primo ou seio venoso. C&A ósseo-secundo com anatomia desfavorável, ou seja, se tiverem as bordas menor do que 3 milímetros, todas as bordas menores do que 3 milímetros, eles aí não são considerados como apropriados para o fechamento percutâneo. Quando a gente tem bordas entre 3 e 5, a gente tem que olhar
as bordas contíguas e as bordas contralaterais. Então, por exemplo, se eu não tiver uma borda anterior superior boa, mas tiver uma posterior inferior boa, esse daí pode ser um caso que pode ser indicado ao tratamento percutâneo. A sobrevida melhor na cirurgia, naqueles realizados com menos de 25 anos, ela é menor se tiver já hipertensão pulmonar e não tem benefício em reduzir a fibrilação atrial. O maior preditor para o desenvolvimento de fibrilação atrial é a idade no momento do tratamento. Então, quanto mais precoce a gente conseguir tratar, melhor. Existe em estudo um racional para uma prótese bioabsorvível, porque o metal pode aumentar o risco de erosão, arritmia, trombo e alterar o aparato valvar. As próteses bioabsorvíveis facilitam o acesso transeptal para outras intervenções, MitraClip, oclusão de apêndice atrial esquerdo. Uma prótese que desapareça com o tempo é sempre um objetivo. Há um potencial aqui para regeneração de tecido, do tecido atrial e menor risco de complicações. Uma reação aqui interrogada corpo estranho. Isso aqui é uma parede, uma simulação aqui de como se fosse uma CIA. As próteses atuais o que fazem exatamente isso daqui. E se a gente colocar uma prótese que seja bioabsorvível, com o tempo vai ficar dessa maneira. Obviamente que isso daí necessita de estudo randomizado, que ainda não são disponíveis. A experiência ainda é muito pequena. Aqui é um exemplo de uma prótese bioabsorvível. Ela é autocentrada. Vocês vejam que tem como se fosse um fio de nylon aqui. É um fio, um polímero bioabsorvível com ácido poliglicólico, que são reabsorvidos com o tempo e tem umas marcas que ficam aí, essas marcas de platino e irídio, que ficam na sutura, tá, por longo tempo. Ela não desaparece completamente. Aqui, mostrando como ela fica na fase inicial e depois, de um determinado tempo, a imagem anatomopatológica desaparece. Isso daqui, obviamente, em animal de experimentação, aqui em 24% em porcos, foi utilizado com um sucesso de 100%. Nesse trabalho aqui, esse grupo que fez na Alemanha, Suécia e Suíça, eles utilizaram essa prótese em 14 pacientes, isso aqui em 2016, com um resultado a longo prazo interessante, sem nenhuma recanalização. Só estudaram aqui 8 no final de 12 meses, sem nenhuma recanalização, e um paciente dos tratados com CIA apresentou um shunt residual de 2 milímetros. Mas isso daí ainda é uma coisa para ser avaliada a longo prazo. A gente não sabe se vai ter um resultado semelhante aos stents bioabsorvíveis que pararam por enquanto, ou se vai ser uma coisa que vai durar a longo prazo. Depois da CIA, a gente tem a oclusão percutânea de forame oval patente. No forame oval patente, como eu já falei, em 25% dos casos da população, ele permanece com orifício virtual. 75% dos casos, ele fusiona o septo segundo ao septo primo. Na hora que a gente nasce, a pressão sobe no lado esquerdo, o septo primo se junta ao septo segundo, e isso daí, ao longo de 2 anos, ele fusiona, na maioria das vezes, em 75% dos casos, se oclui completamente. Em 25%, permanece aberto. No estado basal, a pressão de ato esquerdo é maior do que a de ato direito. Então, não vai ter shunt do lado direito para o lado esquerdo. Nas situações que a pressão no ato direito fica maior do que a ato esquerdo, pode acontecer shunt. Quais são elas? Tosse, riso, espirro, respiração profunda, atividade física vigorosa. E qual é o grande problema do forame oval patente? É a ocorrência, se isso daí possibilita a ocorrência de algum evento embólico. Isso daí já foi descrito em 1877 na Alemanha. Esse daqui é um médico alemão. Parece que os médicos alemães gostam aliás, são
precursores das descobertas em hemodinâmica. Esse daqui descobriu a relação entre FOP e AVC. A gente, só para lembrar aqui de história, foi um médico alemão que se autocateterizou, depois foi a primeira cateterização em humanos. Ele colocou uma sonda vesical através da via cubital esquerda, em várias vezes nele mesmo, e fez um registro radiográfico disso daí. Em 1900, esses dois autores aqui estabeleceram o FOP como canal entre os átrios. A gente tem que excluir, para dizer que o FOP foi relacionado à causa do AVC, a gente tem que excluir as causas de AVC. Quais são as causas de AVC? Alterações de grandes artérias, as carótidas, por exemplo, acontecem em 20 a 25% dos casos. Alterações de pequenas artérias, que pode dar infarto lacunar, em 20% dos casos. Acidente cardioembólico, fibrilação atrial, em 20 a 25% dos casos. Em 30 a 40% dos casos, não há uma causa conhecida. E aí ele é chamado de AVC e criptogênico. Esse é o grande detalhe, a grande interrogação da relação com o forame oval patente e se o forame oval patente é a causa desses AVCs. Em pacientes com menos de 50 anos, os AVCs criptogênicos acontecem em mais de 50%. Nos Estados Unidos, 750 mil por ano acontecem, com uma recorrência anual de 2%. Esses dois autores aqui demonstraram de que nos pacientes com AVC criptogênico, 45% tinham FOP, enquanto que nos com causa identificada, nos AVCs com causa identificada, só 23% tinham FOP. Nessa casuística aqui em cima, na primeira casuística, e na casuística do Evers, publicado no Lancet, em 15% das causas identificadas que tinham FOP. Então, a correlação existe, já descrito já aqui há bastante tempo. O FOP é 3 a 5 vezes mais prevalente em pacientes com AVC criptogênico. É 5 vezes maior quando a idade é menor do que 55 anos. A presença de outras comorbidades para AVC não exclui o papel fisiológico do FOP. Existe uma correlação linear entre trombose venosa profunda e aumento da incidência de AVC criptogênico. Supõe-se que isso daí seja decorrente da passagem de trombo através do FOP. Aneurisma de septo interatrial é associada a maior frequência de AVCI, seja por formação de trombo no aneurisma. Isso daqui, a visualização nem sempre é fácil. Aqui é um eco com uma visualização de um trombo aqui na face atrial, mas o maior fluxo através do aneurisma aumenta a possibilidade de trombo passar pelo FOP, quando tem trombose venosa, por exemplo. E quando a gente diz que o FOP é a causa do episódio embólico, ele não deve mais ser chamado de AVCI criptogênico, e sim de AVCI relacionado ao FOP. Os pacientes de maior risco para tem FOP são aqueles que têm aneurisma de septo intratrial. Geralmente, se o ecocardiograma, mais uma vez aqui, fundamental para isso, se ele protui mais do que 1 milímetro, mais do que 10 milímetros para o lado direito ou para o lado esquerdo, ou se maior do que 15, somando as duas oscilações. Se no teste de microbolhas há passagem de microbolhas sem manobra, Valsalva, por exemplo, se o FOP for tunelizado, é maior risco, principalmente naqueles acima de 12 milímetros. Ainda mais porque aí há a possibilidade de formação de trombo. Se tem PVP ou TEP prévios, também são incluídos os pacientes de maior risco de FOP para causar evento embólico criptogênico. Além disso, há um maior risco de recorrência do evento embólico, 0 a 6 para AVCI, até 14% para AVCI ou AIT, naqueles pacientes que têm fibrilação atrial, que aí podem apresentar trombose em apêndice atrial esquerdo, isso daí deve ser excluído da causa para o fechamento do FOP, aneurisma de septo interatrial, idade avançada, coagulopatia, AVC agudo, uso de AS versus anticoagulantes orais, apesar do maior risco de sangramento maior quando se usa anticoagulante oral. Aqui, só citar, esse trabalho foi publicado aqui em 2006, uma publicação aí de vários colegas
de uma colega do São Rafael, a doutora Nila, que é cardiografista do São Rafael, chamando a atenção do papel do forame oval patente e da válvula de Eustáquio nos eventos tromboembólicos. Então, aqui tem um paciente com rede de Chiari, mais à direita, um paciente com válvula de Eustáquio, mostrando aqui uma lesão isquêmica e aqui o trombo no septo intratrial. Nila chama atenção, aqui um relato de 4 casos, a válvula de Eustáquio, depois que se modifica para a rede de Chiari, e através da válvula de Eustáquio, que o sangue arterial vai para o lado esquerdo do coração para ir para o corpo da criança. Quando a gente nasce, a válvula de Eustáquio regride e forma uma rede de Chiari, que são um tecido bem pequeno que fica do lado atrial direito. Nos pacientes que a válvula de Eustáquio permanece, há aquela predileção do fluxo da parte inferior do corpo, através da veia cava inferior, para o átrio esquerdo, através do forame oval. Então, ela chama a atenção desses 4 casos, que foi demonstrado aqui, foram ecos que conseguiram demonstrar o trombo aderido ao FOP, associado à válvula de Eustáquio, e chamando a atenção de que isso daí pode ter um papel no desenvolvimento de embolia paradoxal. Citar aqui o Jorge Torreão, que aqui não é Jorge Torreão, que trabalha atualmente com a gente, é o Jorge Torreão pai. Aqui eu não sei se o Jorge está assistindo, mas eu tive o prazer de trabalhar com o Jorge, ainda quando era estudante, fazendo um consultório de hipertensão. Era uma figura ímpar, sem dúvida. Essa associação de AVCI criptogênico e FOP já foi demonstrado aqui em vários estudos. Então, uma prevalência maior de FOP quando tem AVCI criptogênico do que quando não tem AVCI criptogênico. Vários estudos foram feitos comparando o tratamento percutâneo ou o tratamento medicamentoso. Nesse primeiro estudo, o estudo CLOSE-1, foram tratados 900 pacientes e foram randomizados para o tratamento percutâneo, com essa prótese aqui, Staflex, que não é mais disponível atualmente, saiu de mercado, versus 462 pacientes tratados com varfarina, aspirina ou as duas coisas. Nesse estudo, não houve nenhuma diferença em relação ao tratamento. Depois desse estudo, do PC trial, que vou mostrar logo a seguir, ficou aquela grande dúvida: é um tratamento que vale a pena ou não? Mas o que se viu com o tempo, esse trabalho que foi publicado em 2012, que a gente viu com o tempo é que nesse trabalho o follow-up foi pequeno, de apenas 2 anos, então pode não ter dado tempo suficiente para o desenvolvimento dos endpoints, principalmente nos pacientes tratados medicamentosamente, e a prótese Staflex ela não foi mais utilizada porque tinha um shunt residual de 14%. Nesse trabalho aqui, comparou as 3 próteses, Staflex, Amplat e Helix, mostrou exatamente isso daí. Um shunt residual de 13%, um índice também maior de fibrilação atrial e de trombo em 30 dias. Então, essa prótese já foi retirada do mercado. Esse outro estudo, o PC trial, também não demonstrou benefício a longo prazo, com um percentual de AVC de 3,4% dos pacientes que fecharam percutaneamente, 5,2% dos que não fecharam. A grande virada da história aconteceu em 2017. Em 2017, no mesmo volume do New England, foram publicados 3 trials realizados aí na Europa e nos Estados Unidos, em vários centros, trabalhos multicêntricos, mostrando o benefício do fechamento percutâneo. Nesse trabalho aqui, o Reduce, foram 664 pacientes que tinham AVC criptogênico e foram randomizados ou para fechamento percutâneo ou para terapia antiplaquetária a longo prazo, resultando em baixas taxas de AVCI no fechamento percutâneo quando comparado ao tratamento medicamentoso num segmento de 3,2 anos. Então, aqui, nenhuma dúvida, aqui nessa imagem mais
essa imagem menor aqui, o percentual dividido aqui a cada um percentual de 2, enquanto que está aqui a 10%, mostrando um benefício na liberdade de eventos, na probabilidade de viver livre de eventos de AVC, e no segmento aqui de 5 anos. Então, nesse estudo aqui, nenhuma dúvida, um P extremamente significativo de que foi benéfico o tratamento percutâneo. Isso daí, quando foi feita a análise de subgrupo, nesse estudo do Reduce, o que foi visto? Que o benefício maior eram principalmente se o shunt era moderado a grande, com um NNT aqui de 20, um NNT extremamente considerável aqui no benefício do tratamento percutâneo. Quando a gente analisou de uma forma geral o fechamento percutâneo ou tratamento antiplaquetário, um NNT de 25 em todo o grupo, também extremamente benéfico em relação ao tratamento com antiplaquetários. Apesar de ter um pouquinho mais de eventos adversos, isso daqui, a única coisa que teve significância estatística foi o desenvolvimento de fibrilação atrial ou flutter atrial quando se faz o tratamento percutâneo, mas os outros sem nenhuma significância estatística, mostrando o benefício do tratamento percutâneo. Nesse outro estudo, o CLOSE, os investigadores dividiram em 3 grupos aqui, naqueles que tinham contraindicações para o fechamento percutâneo, foram tratados ou com antiplaquetários ou com um grupo de anticoagulação, um número bem pequeno, e em 2 outros grupos que tinham nenhuma contraindicação para o uso de anticoagulantes ou tratamento percutâneo, e aí eles foram divididos em 3 grupos iguais, com anticoagulação, antiplaquetários e fechamento percutâneo, e no outro grupo que tinha contraindicação para anticoagulação e foram subdivididos em 2 grupos, fechamento percutâneo e antiplaquetários. Nesse grupo, nesse estudo, também houve benefício do fechamento percutâneo num segmento aqui de quase 10 anos, 9 anos de segmento, em relação ao uso de antiplaquetários, com um P altamente significativo. As características foram bem semelhantes, mas a gente chama a atenção aqui do percentual alto de características adversas, que são o quê? 66% tinham shunts grandes, sem aneurisma de septo, e 25% tinham shunts grandes com aneurisma de septo. Então, quase que 90% dos casos, mais de 90% dos casos, eram de uma anomalia do septo de característica adversa, com uma maior probabilidade de desenvolver AVC criptogênico. E somente menos de 10% que apresentavam shunt residual e aneurisma de septo. Então, nessa casuística do CLOSE aqui, os pacientes eram mais graves do ponto de vista de anatomia. O que é que foi visto aqui? Quando se avaliou o comparativo de oclusão percutânea versus terapia antiplaquetária, com um NNT muito bom, de 16, favorecendo o tratamento percutâneo. E quando a gente comparou com a anticoagulação, o NNT foi de 62 versus anticoagulação. A gente teve aqui 3 AVCs com um grupo de anticoagulante, 7 AVCs com um grupo de antiplaquetários e 0 com um grupo de fechamento percutâneo. Então, demonstrando aqui, mais uma vez, o benefício do tratamento percutâneo. As complicações também foram maiores no grupo de tratamento percutâneo, principalmente com fibrilação atrial. Isso daí se mantém em todos os estudos. O outro estudo foi o RESPECT, que tinha sido publicado também no início dessa década, mas aqui com acompanhamento pequeno, e aqui foi um acompanhamento feito em 10 anos, mostrando que, na hora que você estende o acompanhamento, o benefício do tratamento percutâneo aparece. Aqui com a média de segmento de 5,9 anos, mostrando indiscutivelmente o benefício do tratamento percutâneo em relação ao medicamentoso.
Quando a gente avaliou dois subgrupos do SPECT, dos estudos dos investigadores do SPECT, mostrou que quando tinha aneurisma de septo atrial, o NNT foi de 17 para o tratamento percutâneo. Quando tinha um shunt substancial, um NNT de 20. Então, essa é uma combinação que tem sido constante em todos os grupos, mostrando o benefício do tratamento percutâneo. Quando se avaliou nesse grupo a recorrência de AVC, foi também benéfica para o tratamento percutâneo, com o NNT de um pouquinho maior, de 45. Um outro estudo, esse daqui realizado principalmente na Coreia, com o Seung Park, que aí é o parque do tratamento do mesmo hospital que trata lesões de tronco, a gente tinha comentado na semana passada. Eles iam fazer um estudo com 450 pacientes e no final fizeram só com 120, porque quando eles randomizaram 120, o comitê de segurança resolveu parar o estudo porque a ocorrência de evento no grupo tratado com percutâneo era 0, enquanto que era de 13% no grupo tratado com medicação. Então, o comitê parou esse estudo por segurança, passando a indicar o tratamento percutâneo em todos os pacientes. Além de AVC criptogênico, o forame oval está relacionado com enxaqueca. Se interroga se aí vasoespasmo, vasodilatação, se o forame oval permite passagem de tríglicerídeos que seriam degradados na circulação pulmonar, causando enxaqueca, se relacionada à passagem de trombo. Existem alguns estudos mostrando a associação entre enxaqueca e forame oval, presente em 45% dos casos, comparado a menos de 20% em controles. Esse autor aqui, estudando pacientes com síndrome de descompressão, identificaram que em 45% dos pacientes com enxaqueca e síndrome de descompressão melhoraram a enxaqueca após a oclusão percutânea do FOP. Além disso, os pacientes com enxaqueca têm 2 vezes mais risco de ter AVC, principalmente se tiver enxaqueca com aura versus enxaqueca sem aura. Outra coisa que esse mesmo autor, Will Rust, avaliou foi o seguinte: o FOP é presente em 84% dos pacientes com enxaqueca e AVC, versus 38% só com enxaqueca. Há um maior risco de AVC 8 vezes naqueles pacientes que têm enxaqueca, usam contraceptivos orais, e 15 vezes naqueles que têm enxaqueca, contraceptivo oral e tabagismo. Então, essa é uma relação em investigação. 2 estudos para avaliar isso daí. Esse estudo MIST foi realizado, mas não teve nenhuma significância estatística no endpoint de melhora da enxaqueca em relação ao implante e o grupo Sham. Eu falei disso da outra vez. Nesse daqui, o grupo Sham é como se fosse um grupo placebo. Então, esses pacientes aqui foram divididos em 2 grupos. Um recebeu implante com punção femoral, os outros foram para a sala de cirurgia, fizeram uma anestesia na femoral, como simularam a incisão que tem no introdutor, mas obviamente não fizeram o procedimento. Mas não teve nenhuma diferença nesse grupo aqui de 150 pacientes. Esse outro estudo aqui mostrou também que não teve nenhuma diferença em relação aos ataques de enxaqueca nos pacientes com oclusão percutânea ou de grupo controle. Então, enxaqueca, a relação de enxaqueca e forame oval ainda é uma coisa para ser provada em estudos futuros. Uma outra relação é do forame oval com a síndrome de platicneia e ortopneia. O que é isso daí? É uma síndrome rara, peculiar, descrita em 1942. O paciente apresenta hipoxemia de dispneia súbita quando fica em ortostase e se recupera quando ele deita. É mais frequente em idosos, tem que ter um alto índice de suspeição. O diagnóstico é feito através da oximetria, colhendo a gasometria em posição ortostática e supina, e tem como pré-requisito básico a presença de shunt direito e esquerdo. Em ortostase, pode ocorrer maior passagem de sangue. Várias entidades têm sido descritas. Esse autor aqui, mostrou
que 52 pacientes tratados com sucesso e com melhora imediata dos casos de hemoglobimetria. Mas, com um número muito pequeno, ainda não dá para a gente concluir de que deu-se fechar o forame oval em todos os pacientes. Outra coisa, outra correlação é com síndrome de descompressão, é uma complicação potencialmente grave decorrente da embolia causada pelo aparecimento de bolhas de ar na circulação. O tipo mais grave acontece com embolia arterial por embolismo paradoxal, interrogado-se através do FOP. Essa associação ainda não está comprovada. Esse autor aqui, ele fez um estudo fazendo com que os mergulhadores com forame oval, 47 mergulhadores com forame oval, sendo 34 colocados em câmara hiperbárica com 18 metros de profundidade por 80 minutos, 19 não tratados com oclusão percutânea, 15 tratados, e 13 fizeram um teste com 50 metros de profundidade por 20 minutos. 8 não tratados e 5 tratados. O que é que eles viram aqui? Que no grupo que fez a oclusão percutânea, seja com 18 metros, 80 minutos, 50 metros, 20 minutos, eles ainda apresentavam bolhas do lado venoso, mas não aparecia bolhas do lado arterial. Então, esse daqui é um estudo, é uma coisa interessante para a gente avaliar se nesses pacientes podem ter benefício do fechamento percutâneo. É uma hipótese a ser levantada aí com um estudo randomizado. No Reino Unido, essa recomendação de que os mergulhadores com FOP devem limitar a profundidade e o número de repetições, assim como evitar esforço físico durante o mergulho ou retorno rápido à superfície. Eles devem ser rastreados se eu tiver história de doença descompressiva cerebral, espinhal, aqui não é espinha, está escrito errado, desculpe, de ouvido interno ou cutânea, enxaqueca com áurea ou histórico familiar de FOP-CIA. A oclusão percutânea vai depender, nesses casos, do desejo ou necessidade, se for por esporte ou atividade profissional do mergulhador, e se for realizado em águas profundas. Então, é mais uma coisa a ser avaliada aí para o fechamento percutâneo de FOP. Nos pacientes que apresentam SARROS também é uma coisa a ser discutida. A prevalência nos Estados Unidos aqui é descrita como 5%. SARROS a gente sabe que está associado com maior morbidade cardiovascular. Esse autor aqui, 98, viu que tinha uma maior prevalência de FOP em adultos com SARROS, 69 versus 17, praticamente 4 vezes. E esses pacientes apresentavam menor saturação arterial com manobra de Valsalva. Os mecanismos possíveis são vasoconstricção pulmonar induzida pela hipóxia e hipoventilação, levam ao aumento de pressões em câmaras direitas, shunt direita e esquerda. Nesses dois casos aqui, os relatos de 2 casos, 51 anos, paciente masculino com AVCI recente, tratado com oclusão percutânea de FOP devido a AVCI recente e que apresentou melhora dos sintomas de SARS e dos parâmetros pela polissonografia. Nesse outro caso aqui, também relato de um paciente com 42 anos tratado com oclusão percutânea de FOP e melhora dos parâmetros também da SARS. Claro que isso daqui são casos anedóticos e ainda precisa de estudos randomizados para avaliar a eficácia da oclusão percutânea e se no screening de SARS deve ser incluída a pesquisa de FOP. Outras associações que são uma grande interrogação, o infarto coronárias normais pode acontecer de 1 a 7%, o FOP pode servir de passagem para o trombo venoso ou substâncias vasoconstrictoras, isso é uma hipótese de difícil a comprovação. Edema pulmonar relacionado à altitude elevada também é uma coisa para ser esclarecida, a patogênese não está clara, mas os portadores de FOP têm 4 vezes maior risco de ter edema pulmonar em altitude elevada. O mecanismo proposto é semelhante ao de SARS, através da hipóxia. Esse grupo aqui tem relato de poucos casos, se não me engano são 4 casos, de oclusão percutânea em pacientes com shunt direito e esquerdo que tiveram benefícios quando expostos novamente à altitude elevada. Em cirurgias não cardíacas, é uma coisa também que é interrogada, a prevenção primária com a oclusão, se isso daí entraria na avaliação da cirurgia. Mas esse grupo aqui é uma chinesa,
do grupo de Nova York. Estima-se que no mundo, em 2012, foram realizadas 312 milhões de cirurgias. A incidência de AVCI perioperatório varia de 0,2% a 10%, então de 624 a 30 milhões. Isso aí, obviamente, tem cirurgias de baixo risco que não acontecem, mas vamos supor que seja mais ou menos 1 milhão de AVCIs de pré-operatório. Então, durante a cirurgia, pode ocorrer embolismo paradoxal devido ao shunt direito-esquerdo ou a situações de hipercoagulabilidade, e é uma discussão se o fechamento do FOP melhora ou não. Um estudo retrospectivo aqui realizado no Mass General Hospital, 2 hospitais afiliados de 2007 e 2015, aqui é um estudo retrospectivo mais uma vez, 180 mil pacientes submetidos a cirurgia não cardíacas, foram analisados 150 mil casos, excluindo aqui 13 mil em pacientes com menor do que 18 anos e 18 mil porque os dados estavam incompletos. Os pacientes que tinham ventilação mecânica ao final da cirurgia também não foram incluídos. FOP estava presente em 1% desses 150 mil casos. Em 30 dias, os pacientes com FOP ocorreram 850 AVCIs, sendo 49 nos pacientes com FOP, 801 nos pacientes sem FOP, com um P altamente significativo em NNT de 37. Os potenciais mecanismos para a ocorrência de eventos embólicos e shunt direito-esquerdo através do forame oval são ventilação mecânica, embolia aérea, embolia gordurosa, embolia pulmonar, pneumectomia direita também tem um fluxo da via cava inferior direita através do forame oval para o lado esquerdo, disfunção ventricular esquerda, em cirurgia cardíaca, derrame pericárdico, doença, transplante cardíaco, cirurgia endoscópica. Então, todas são situações que podem causar, em algum momento, shunt do lado direito e do lado esquerdo, que poderiam propiciar a embolização sistêmica, a AVCI. Na definição de tratar, eu já estou terminando, na definição de tratar o FOP, esse daqui é uma posição que saiu de vários grupos europeus, aqui relacionados com várias associações, uma força-tarefa da Associação de Intervenções de AVC, arritmia, a Associação de Arritmia Cardíaca, de Imagem Cardiovascular, doença congênita, trombose, o grupo de trombose, a Sociedade de Hematologia e a Sociedade também de Barotrauma e de Mergulho da Europa. Como definir o tratamento? A gente tem que definir qual é a probabilidade que o FOP tenha causado o evento e qual a probabilidade do evento recorrer. Se a probabilidade for alta nas duas questões, fechamento percutâneo. Se a probabilidade for baixa, tratamento medicamentoso. Se a probabilidade for intermediária, a gente tem que ver o julgamento clínico e a decisão compartilhada. Nesse estudo, nessas recomendações ainda, há uma recomendação de que o primeiro exame a ser avaliado é o eco transtorácico. Se ele for negativo ou equivocado, deve se realizar o Doppler transcraniano para ver passagem de bolhas. Se positivo, avaliar com eco transesofágico. Se negativo, o Doppler intracraniano para a avaliação. Se tiver causas definidas para o AVC, para a investigação. Se isso daí for incerto ou não tiver causas definidas, continua na avaliação para FOP. Não tem FOP, ele é criptogênico. Tem FOP, vai se avaliar o risco, a probabilidade de ser a causa do AVC e a probabilidade dos pacientes que apresentam risco aumentado. Nas variáveis do FOP, a gente já comentou isso, mas o que é importante? A morfologia, o tamanho do FOP, a localização, se o túnel é grande ou não, acima de 10 milímetros, a relação do FOP com as outras estruturas, a aorta, via cava, válvulas, paredes livres do átrio, avaliar a presença ou não de aneurisma de septo, a presença ou não de válvula de Chiari, a rede de Chiari e válvula de Eustáquio, a espessura do septo,
e também se o shunt acontece em repouso depois da manobra de valsalva. Nessa mesma força-tarefa, eles fizeram uma meta-análise e viram que o NNT foi uma avaliação total de 38 a favor do tratamento percutâneo, tratamento experimental percutâneo, quando eles fizeram uma meta-análise incluindo esses vários trials que foram apresentados, principalmente o benefício em pacientes de alto risco. Em pacientes de alto risco, o benefício foi NNT de 26% para o tratamento percutâneo versus 85% para o tratamento percutâneo nos pacientes de baixo risco. Eles consideram que a utilização desse score, o Score Hope, que foi feito aí por um grupo dos Estados Unidos, em que eles viram que, analisando aí várias casuísticas de AVCI criptogênico, os que estavam mais relacionados com a AVCI era a idade, aqueles estratificaram a idade a cada 10 anos, diabetes, hipertensão, tabagismo atual, história de AVC ou de ataque transitório e através do exame radiológico se o AVC foi superficial ou profundo. O que é que eles fizeram? Eles dividiram em 10 características e fizeram uma pontuação. Se o paciente não tiver história de hipertensão, 1 ponto. Se não tiver história de diabetes, 1 ponto. Se não tiver história de AVC, 1 ponto. Tabagismo e infarto prévio, 1 ponto. Então, aqueles pacientes que não apresentam nenhuma dessas situações já têm 5 pontos. Se eles forem menor do que 29 anos, eles têm mais 5, então tem um Score Hope de 10. Então, quanto maior o Score Hope, maior a possibilidade de ser um AVC criptogênico relacionado ao foco. E isso é visto aqui nessa tabela, mostrando que naqueles pacientes que têm score mais alto, a possibilidade de ter AVC criptogênico nos pacientes com FOP é muito maior, 73 versus 23% se o Score Hope for até 3. Quanto que seria o Score Hope, por exemplo? É um paciente que tem entre 60 e 69 anos, 1 ponto, não tabagista e que não tem imagem radiológica de infarto cerebral. Então, esse daí tem 3 pontos. Então, a possibilidade aí é menor de ser criptogênico. Esse autor, o autor principal dessa força-tarefa europeia, ele estratifica aqui, ele faz um algoritmo aqui de 3 classes de tratamento. Naqueles pacientes que têm o primeiro evento criptogênico e tiver um score Hope baixo, tratamento medicamentoso. Naqueles que têm um evento criptogênico e tem mais de um fator de risco, com um score Hope alto, deve ir para o fechamento percutâneo, principalmente se tiver mais de um fator de risco, seja clínico ou anatômico. Naqueles pacientes que têm qualquer evento criptogênico, primeiro ou recorrente, e que tem fatores anatômicos de alto risco e já estavam em terapia de anticoagulação oral, não tem dúvida do fechamento percutâneo. Isso principalmente naqueles scores Hopes mais altos, indicando que deve ser fechado. Um outro grupo italiano ainda dividiu o Score Hope, eles acrescentaram mais 3 características aqui, aquelas do Score Hope, das 10 características do Score Hope, que são, se tiver shunt direito-esquerdo, com odds ratio extremamente elevada, se tiver um aneurisma de septo que protua de mais do que 20 milímetros para cada lado, se tiver túneis longos ou se tiver um shunt direito-esquerdo importante. Todos esses daí conferiam alto risco para a AVC. E o que é que eles viram aqui? Que os pacientes que têm um score, eles chamaram aqui de um anátomo funcional, o Hope anátomo funcional. Todos aqueles que têm história de evento cerebral recorrente e têm um score Hope maior, e aqueles que têm múltiplos focos, múltiplas imagens através de ressonância nuclear magnética também apresentam um score maior. Então, esses daí
podem ser os que se beneficiam mais com o tratamento percutâneo. Aqui são as próteses, diferente um pouco das próteses de CIA nas próteses do forame oval, que são basicamente 3 próteses que existem, 18, 25 e 35. Vocês vejam que aqui é uma prótese de CIA, que tem uma cintura maior e o disco do lado esquerdo é maior. Na prótese de forame oval, a cintura é bem pequena e, nesses casos aqui, quando é a prótese de 18 milímetros, os discos são do mesmo tamanho. Quando é de 25 e 35, o disco atrial direito é maior. Há várias maneiras de se segurar através do sistema de liberação. Pode ser como se fosse aqui uma pinça de biópsia, ou através de um parafuso. Então, pode ser desparafusado ou liberado, como se fosse uma pinça de biópsia. O fechamento percutâneo tem um sucesso de 100%, a oclusão completa em 1 ano é acima de 95%, a redução de risco de recorrência de AVCI é maior do que 80%, o NNT para prevenir AVCI é de 38%, relacionado principalmente ao tempo de DAPT, que é recomendado pelo menos 6 meses, seguido depois de uma droga por 5 anos. Em pacientes de alto risco, esse NNT é de 26. Deve-se utilizar a profilaxia de endocardite em 6 meses e provavelmente por mais 6 meses, se tiver shunt residual. E nesses casos, se tiver shunt residual, se preconiza ainda manter com o tratamento do segmento com dupla antiagregação. Se tiver hipercoagulabilidade, TVP ou TEP, considerar a oclusão percutânea se houver maior probabilidade de recorrência. Tem como complicações fibrilação atrial, principalmente quando as próteses são maiores, trombose da prótese em 1 a 2%, embolização em 1% mais ou menos, erosão, eu já comentei anteriormente, são casos anedóticos, felizmente, principalmente se tiver deficiência da borda aórtica superior em várias janelas, se tiver uma localização alta do ósseo secundo no septo, se o foco for muito grande, se os discos ficarem desalinhados, porque aí o risco da prótese ficar forçando as estruturas é maior, se a gente tiver derrame pericárdico após o procedimento, que já indica que houve algum trauma. Embolia pulmonar, endocardite infecciosa, fratura de prótese são raríssimos. Risco de morte ou cirurgia cardíaca é menor do que 0,1%. Há um risco de 1 a 1,7% de alergia ao níquel, que é um dos metais que compõe a liga metálica, através da liberação de serotonina e outros triggers. Então, isso daí, principalmente pacientes que têm alergia a joias que não são feitas com ouro, isso daí pode acontecer. Não há indicação. Tratamento cirúrgico. Não há indicação de tratamento cirúrgico para o fechamento percutâneo. As exceções são se for achado em outras cirurgias cardíacas ou se tiver uma complicação de fechamento percutâneo que não pode ser tratado por via percutânea. Por exemplo, uma retirada de prótese devido a um shunt residual ou formação de trombo. A cirurgia, nesse caso, é de baixo risco, baixa mortalidade. AVC pós-operatório em 2 anos é muito baixo. Derrame pericárdico também, sangramento pós-operatório. Uma permanência hospitalar pequena do que quando comparado a outro tipo de cirurgia. A oclusão primária, esse é o último slide meu, a oclusão primária, a prevenção primária, a oclusão percutânea do foco como a prevenção primária é uma grande interrogação. Aí tem um longo caminho a ser seguido, principalmente em pacientes com TVP, foco de alto risco, sem indicação para anticoagulação oral. A intervenção seria tratamento percutâneo versus medicamentoso, endpoints, avaliar a embolismo paradoxal, morte, novas lesões, seja por ressonância nuclear magnética ou tomografia. A gente ainda tem aqui alguns próximos passos a serem avaliados, que são os pacientes com enxaqueca e com score Hope elevado. Pacientes que têm sarros, hipertensão pulmonar, pressões elevadas em câmaras direitas, embolia pulmonar, imobilização prolongada, cirurgia, transplante de fígado, pulmão e coração. Fígado é um problema maior, porque um paciente que sangra mais, então a utilização de DAPT tem uma coisa a ser avaliada, e em síndrome de descompressão. Para terminar, eu vou passar
Na minha casuística, a gente tem 50 casos, são 23 casos de CIA, 27 casos de FOP, 2 pacientes utilizaram 2 próteses, um paciente com FOP-CIA utilizou também 2 próteses, o sucesso foi de 100%, um paciente com 2 próteses teve fibrilação atrial, ela é acompanhada por Thaís, eu não sei se está aqui nos assistindo, se estiver depois, ela pode comentar como que ela vai. Um outro tratamento, uma oclusão percutânea que não é de shunt intracardíaco, é de apêndice atrial esquerdo. Eu vou passar a palavra aí por 2 minutos para Vinícius, que vai falar de um caso que teve no São Rafael. É a pessoa do nosso grupo que tem mais experiência com a oclusão de apêndice atrial esquerdo. Vinícius, está com a palavra aí, por favor.